está aqui na tela também. Eu vou ler na versão Almeida Revista Corrigida e diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição ou condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, queridos? Eu quero aproveitar ainda que estamos lendo o texto, ler um outro que é bem próximo desse, e eu quero para usar pelo menos uma palavra, mas que fará diferença, e está em Marcos 8, 34 e o 35, Marcos 8, 34 e 35, nos diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Amém, queridos? Irmãos, a proposta aqui é falarmos a respeito do custo do discipulado. E esse tema é um tema vasto, rico, é um tema que faz-nos um bordão, um dito, do jeito que você quiser tê-lo. Eu costumo dizer que servo que não serve, não serve. Então, pensa, porque para começarmos a refletir sobre discipulado, nós temos que entender aquilo que é servir. Então, um servo que ele não serve, ele não serve. Até porque só serviremos se servirmos. Ninguém serve sendo inútil. Então temos que, para servir, sermos e entendermos a roupagem de discipulado. E ser discípulo traz consigo algumas coisas das quais precisamos de saber. Então eu quero, nessa parte introdutória, falar sobre algumas coisas que são pertinentes ao assunto e ao ser discípulo, para depois pensarmos no texto. O termo discípulo significa aprendente, ou aluno, ou aprendiz, coisas do tipo. Temos que aprender. Isso é ser discípulo. Ninguém pode discipular se não passou pelo discipulado. É uma verdade, irmãos, da mais trivial. Não se pode ensinar se não aprendeu. Então, ser discípulo é ser um aprendente. E diga-se de passagem que todo discípulo de Jesus, que fora chamado por Ele, convocado por Ele,
comissionado por Ele, enviado por Ele, esse nunca terá, e nós precisamos de entender isso, um diploma de discípulo. Nós vamos encontrar, inclusive, os 12 que foram chamados para estar mais próximos de Jesus, sendo chamados discípulos, e no livro de Atos, poucas vezes fala sobre discípulo, mas mais vezes fala a respeito do ser apóstolo. Então, discípulo é o que aprende e apóstolo é o enviado. Só pode ser enviado quem aprendeu. Mas mesmo o apóstolo que foi enviado nunca deixou de ser discípulo. Então, somos eternos discípulos. É por isso que eu gosto da teologia e de falar sobre e falar para alunos. Há alguns anos falo num seminário teológico, mas na verdade eu gosto mesmo da escola bíblica dominical. Aí você fala, pastor, não é contradizente? Não. E por quê? Porque no curso básico, se é 12, 15, 16, 18, 20 matérias, existe uma conclusão. Aí vai para o médio, mais 20 matérias, conclui-se. Vai para o bacharel, conclui-se. Mas na escola bíblica dominical não tem formando. Então, na verdade, não estou desmerecendo, sei que estou falando para pessoas inteligentes aqui, mas a questão é, temos diplomas, mas o que estamos fazendo do discipulado? Temos canudos, mas o que estamos fazendo com aquilo que de fato aprendemos? Então, ser discípulo, ser aprendente, é algo que a gente precisa entender que não há como deixar de ser, não há como se desvencilhar de ser, não há como ser promovido. Uma vez servo, sempre servo. É por isso que eu comecei dizendo que servo, que não serve, não serve. É muito comum ver pessoas que se graduam, aspas, no ministério, mas que não aprenderam a servir. E precisamos de ser discípulos, irmãos, de Jesus, até porque, quando olhamos a figura de Cristo no Evangelho segundo escreveu Marcos, nós vamos encontrá-lo com a estigma de um eterno servo. Ele não tem genealogia, ele começa servindo e termina servindo. Ele é colocado como um boi, como um touro, serve na vida e serve na morte. Ele, sendo Deus, não usurpou-se ser como, mas terminou sendo servo. Antes de ser homem, ele disse que ele veio como servo, na forma humana, e humilhou-se a si próprio. E isso é coisa que somente servo faz. É por isso que, inclusive, duas coisas precípuas do ensino de Jesus, quando em Mateus 11 ele vai ensinar, é: aprendei de mim. Primeiro, que sou manso e que sou humilde. Humildade e mansuetude fazem parte do ser discípulo. Então é impossível ser discípulo sem humildade e sem mansidão. E aí nós vamos, inclusive, dentre estes, aprender muitos outros chamados aí, daquilo que são facetas peculiares do ser discípulo. E ser aprendente, irmão, ser discípulo, está ligado literalmente ao termo que é disciplina. Então, discípulo vem de disciplina. E aí, só para pensarmos sobre disciplina, eu separei um texto aqui que eu não quero ler, mas só citar, que é de 2 Timóteo 2. De 1 a 7, nós vamos encontrar Paulo dizendo sobre, a respeito de Timóteo, fortifica-te na graça, e ele vai falar sobre o alistamento do soldado que não pode deixar o seu posto. Ninguém que milita será coroado se não militar legitimamente. Ele vai falar sobre o agricultor que cultiva a terra, ele vai falar sobre o atleta. Então são três personagens que falam de disciplina. Um soldado tem disciplina, um atleta tem disciplina e um agricultor tem disciplina. E nós, como servos de Deus, irmãos, se não tivermos disciplina, tira qualquer coisa do que diz respeito ao nome do ser discípulo. Então, discípulo tem disciplina. E nós precisamos de ser disciplinados. Amém, queridos? É comum perguntarmos, por exemplo, quando vamos servir
O que é que nós precisamos fazer para ser discípulos? O que é que preciso fazer para servir? Quando, na verdade, a pergunta bem pertinente é: o que deveríamos deixar de fazer para servir? A pergunta não é o que eu devo fazer, é o que eu devo deixar de fazer. Se nós observarmos o texto aqui, só tem negação. O Senhor, depois de negação, Ele vai dizer: aí você tome a cruz. Então, primeiro é negar, é deixar, é abandonar. Então, às vezes a gente tem muito afã do querer fazer, o que eu preciso fazer. E diante do Senhor ninguém chega como um copo cheio, mas primeiro a gente tem de se esvaziar. E aí sim sermos cheios de Cristo. Irmãos, não a nós, mas ao Senhor sempre. É por isso que holofote não combina conosco. É por isso que luzes de ribalta não combina conosco. É por isso que alguém que ainda dentro dos nossos templos sofre de pulpitite e microfonite e coisas do tipo, principalmente no âmbito agudo, porque tem gente que se não pegar ele não consegue servir, mas ele precisa de pegar, ele sofre de uma síndrome, da qual para nós sermos discípulos, irmãos, nós precisamos de nos desvencilhar, é deixar de fazer, não a nós, e aí depois sim nós vamos fazer e servir a Deus, e nós não teremos o menor problema de tributar a Ele honra, glória e louvor eternamente. É por isso que nós precisamos de nos desvencilhar de 3 tipos de egos para sermos discípulos: o egoísmo, o egocentrismo e a egolatria. Egoísmo é farinha pouca, meu pirão primeiro. Egocentrismo é eu no meio. Se eu estiver, tá bom. Se eu não fizer, não foi tão bom assim. E o último e o pior é a egolatria. Glórias a mim, louvado seja eu e bendito é meu nome. Culto ao ego. Então nós precisamos de nos desvencilhar disso para verdadeiramente servirmos ao Senhor. Perguntar o que eu devo deixar de fazer. Ser discípulo ou discipulado não é, irmãos, inclusive mudar de time, de grupo. Uma vez que eu escolho ser discípulo, obedecendo o chamamento de Jesus, eu não estou mudando de um time, eu não estou mudando de um grupo. Ser discípulo é literalmente, como já disse, repito, se desvencilhar, primeiramente de mim mesmo e do meu ego. E depois tomar uma cruz. É por isso que aqui não faz muito parte da matéria, mas eu preciso abrir um parênteses, deixa eu abrir o parênteses, daqui a pouco eu fecho. Para resolvermos um assunto que às vezes no seminário se fala muito, e é um debate interminável, mas que eu acho que é muito simples de terminar com ele, a respeito de predestinação, sobre ser discípulo. Escute isso aqui, eu abri o parênteses e vou fechá-lo. Irmãos, nós nascemos condenados, sim ou não? Nascemos condenados. O que é a igreja senão uma grande casa de recuperação? A casa de recuperação é um lugar onde ex-drogados, ex-alcoólatras... E aqui, é o quê? Senão uma casa de recuperação? Aqui está cheio de ex. Nós somos ex um monte de coisa, irmãos. Inclusive, só vamos tratar dessa, ex-condenado. Desde quando? Do nascimento. Nasceu, já nasceu condenado. Ó, tem um bebê ali, irmão, coisa mais linda. Mas nasceu condenado. Pelo pecado, ou não? Nascemos debaixo da égide do pecado, sentenciado ao inferno. Só que um dia, um lampejo de sanidade nos é dado e o Senhor pergunta: você quer sair da servidão do pecado e me servir? Só vamos trocar de Senhor. Só que Ele nos dá esse lampejo de sanidade para escolhermos. Aí que está a redenção, a recompra. Quero. Então agora você veio para ser o meu servo. Então eu nunca fui livre. Eu não tenho direito de escolha. Eu era servo do pecado, agora eu sou servo de Cristo.
E alguém disse, não, mas eu sou livre. Livre é um conceito para entendermos que ele tem de ser debaixo daquilo que é a querência de Cristo. Porque uma vez que eu o sirvo, eu não faço o que eu quero. Eu não ando onde eu quero. Eu não falo o que eu quero. Eu não faço o que eu quero. Eu sou servo, irmão. Então, quando a gente entende isso, agora eu vou escolher o que se nós somos servos? Então, onde é que existe o livre-arbítrio? Uma vez, quando ele escolheu, você me deu esse lampejo de sanidade, você me quer ou não me quer? Quer se manter servo do pecado? Já existe condenação. Se você quiser me servir, ser meu discípulo, aí você literalmente saiu da tutela de um senhor para do outro. Agora não há mais direito de escolha. É por isso que quando alguém que se diz cristão faz o que ele acha que deve, eu fico olhando e eu penso, ele não entendeu a mensagem. Porque quem é servo, quem é discípulo, não anda por aí, irmãos, fazendo o que acha, o que quer e o que pensa. Pare para pensar sobre esse assunto. E aqui eu fecho esse parênteses. Tudo bem, irmãos? Somos servos. E simples assim. Então é mudar de senhor. Não é de time nem de grupo. E eu sirvo ao Senhor, você serve ao Senhor. Somos discípulos do Senhor. Uma grande verdade a respeito de sermos discípulos de Jesus. E aí eu começo então a dirimir o texto. Quando nós lemos Lucas, capítulo de número 14, nós vamos encontrar no primeiro versículo, literalmente dizendo, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém, então aqui fala de multidão, e fala de se alguém, propositalmente Marcos 8:34, quando eu li, vai dizer, e chamando a si a multidão, só que aqui é uma observação, embora dentro do Evangelho de Lucas 14 está imbuído no texto, mas explicitamente em Marcos 8:34, a multidão com seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir. Então nós temos aqui, pelo menos 3 grupos, a multidão, nós temos os discípulos, os 12, e depois nós temos o indivíduo. A multidão é a massa, os 12 são os chamados, mas o indivíduo é aquele que vai aceitar a proposta. Então veja aqui que coisa interessante. Jesus, ele nunca teve problema, irmão, de numerolatria. Jesus nunca sofreu com um número, que ele iria se autodenominar ou endeusar por causa de número. Ele não tem problema de numerolatria, mas ele também não tem problema com a numerofobia. Nem com baixa quantidade de pessoas, o baixo quórum, mas ele também não tinha vaidade da multidão. A gente nunca vai encontrar um texto Jesus se encantando com multidão. E por que Jesus nunca se encantou, irmãos, com multidão? E a gente precisa de entender isso de uma vez por todas para quem não está resolvido com essa questão. Irmão, multidão é só um aglomerado de gente. Multidão é só multidão. Jesus não se encanta com multidão. Nós nos encantamos, mas Jesus não. Para nós, dependendo do evento que se vai fazer, precisa de ter números astronômicos, para se ter renda, para se ter alguém que vá se trazer, para a gente mesmo se vangloriar dos nossos feitos. Mas Jesus não, ele nunca teve problema com a deidade, ele nunca teve problema com ser Deus, ele nunca teve problema com o ser humano, ele nunca teve problema com ser Jesus, aquele que foi batizado por João. Aliás, ele rasgou tudo isso. Mas a questão é, tem multidão que está me seguindo? Tem. Ele resolve o problema de multidões? Resolve. Mas tem os 12 que ele comissionou, vocacionou, chamou, instruiu, treinou-os e enviou-os? Sim.
Mas ele também nunca se encantou com as traições, com as negações e com as entregas. Aliás, quando ele vai para o Getsemane, para ser entregue, antes ele já havia dito que alguém o trairia, alguém já havia negado. Então Jesus nunca teve problema com o ser humano, irmãos. E isso nós precisamos entender. E essa é uma verdade. Só que ele também não tem numerofobia, ele não tem problema com poucos. É por isso que ele pergunta: tem alguém aí no meio da multidão que quer me seguir? A proposta é uma. E qual é? Negação total e servidão absoluta. Negação total e literalmente seguir-me de forma a não contestar, é tomar a sua cruz. E isso é algo que a gente precisa de entender. Essa questão de numerolatria versus numerofobia é algo que a gente precisa de encerrar com a questão do quantitativo versus qualitativo. Jesus não tem problema com grandes números, mas antes de números elevados, tem qualidade esse número? Essa é uma questão. Pense nisso, querido. Nós não podemos ser apenas mais um no meio da multidão. Somos indivíduos dos quais o Senhor nos chamou. O nosso nome está escrito no livro da vida. Você é individual, você é insubstituível. Grave isso, eu sempre digo isso. Pastor, mas eu não acredito. Aprenda aí, grave e entenda isso. A sua função, a minha função, ela é substituível, mas eu sou insubstituível. Fazer como eu, só eu. Fazer como você, só você. A posição, ela é substituível, mas a pessoa é insubstituível. Igual você, irmão, não existe. Igual eu não existe. Nós somos ímpar. Não há outro. Aliás, o Senhor nos conhece e nos fez com uma impressão digital única. Uma arcada dentária que podemos ser reconhecidos. Família, origem. É tão interessante isso que por isso essa semana eu estava dando aula sobre teontologia e o próprio nome, teonto, onto, fala de ser. É por isso que a gente tem o ortodontista. O onto fala daquele que vai mexer na arcada dentária, do que é o ser da pessoa, o gênese, fala de onde veio. Irmão, isso é muito interessante. Nós somos únicos. E sendo único, eu preciso de servir a Deus, independente do que os outros acham, independente do que os outros fazem. É por isso que ser discípulo é alguém que vai além do que os outros estão fazendo. Eu não posso sofrer um efeito rebanho, eu faço conforme os outros, eu não sofro um efeito manada, eu vou junto com. Não, irmão. Eu ouço a voz de Cristo, eu tenho a palavra de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu sei quem é Cristo, acabou. Os outros são os outros. Se alguém quiser ir, que bom, vamos todos. Mas a palavra, irmãos, e o convite de Jesus aqui é individual. Tem multidão? Tem. Tem discípulos? Tem. Mas ele está perguntando se tem alguém. E a palavra para nós hoje aqui é: há alguém? Há um discípulo? Há alguém? Irmãos, e se nós fôssemos falar aqui da história sobre os avivamentos que já houve nesses séculos passados, em milênios, nós vamos encontrar alguém. Podia ter 2, 3, 4, mas sempre é alguém, é alguém, é alguém. Irmãos, e quando alguém quer, eu não preciso de mais ninguém, eu só preciso de Jesus estando comigo. Inclusive, fica aqui essa palavra para a reflexão de vocês. Irmão, se você só tiver Jesus do seu lado, fique tranquilo, você sempre estará na maioria. Eu não preciso de ter mais um, mais dois ou mais 10, eu só preciso de ter Jesus. Se Jesus está comigo, eu sempre estarei na maioria. Agora, vá, que Jesus é aquele que vai te fortalecer, inclusive quando não tiver chão para você pisar. Fique tranquilo, Ele coloca a mão e você pisa, e o nome dEle é bendito e glorificado sempre.
ser discípulo. Uma observação é que não pode haver discípulo sem discipulador. Se tem discípulo, tem discipulador. Se tem aprendente, tem o mestre. E Jesus é o nosso sumo mestre. Ele é o nosso Raboni, o mestre dos mestres. E todos nós, irmãos, seguimos alguém. A ideia ou o ideal de alguém. E quando eu coloco assim, coloco entre aspas, para cuidadosamente pensarmos isso. Todos nós seguimos alguém. E nós só seguimos alguém que de fato nos atrai em alguma coisa. Pense na rede social, por exemplo. Se alguém não te traz algum tipo de benefício, nem para seguir alguém numa rede social presta. Você vai seguir alguém que não te enriquece nada? Assim como em qualquer outro lugar. Eu quero ouvir alguém que me enriqueça. Eu quero estar na sala de alguém que tenha o que me ensinar. Eu quero ouvir alguém que eu me apeteço a, de fato, inclinar os meus ouvidos e dar a ela. 40 minutos, 30 minutos, 1 hora. Todos nós estamos seguindo alguém, irmãos, de alguma forma. Todos nós somos e temos alguém como mentores, alguém que nos espelhamos num modelo que de alguma forma nós tomamos como ser alguém que vamos imitar. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 11, ele fala sobre sede meus imitadores, como também eu de Cristo. É interessante que o Paulo ele vai dizer, sigam-me, mas como eu sigo alguém. Embora tem hora que Paulo, eu costumo dizer que ele é a personificação do próprio Evangelho de Cristo, que por 3 vezes em suas cartas ele vai dizer, olha, segundo o meu Evangelho. Olha, haverá julgamento, Timóteo, final, segundo o meu Evangelho. Irmão, você tem coragem de dizer segundo o meu Evangelho? No sentido de que eu sou o Ctrl-C e Ctrl-V daquilo que Jesus mandou fazer? Olha que peso, irmão. O Paulo viveu basicamente a metade da sua vida no farisaísmo. Quando ele vem para o cristianismo, Paulo vem tão de cabeça, irmão, que Paulo não quer saber de nada. Ele quer tirar o tempo atrasado com aquilo que ele deixou de fazer, com aquilo que ele não fez. Aliás, ele é o perseguidor da igreja, ele é aquele que entra nas casas para arrastar pessoas, homens e mulheres, e aprisioná-las, matá-las. Mas nós vamos encontrar Lucas escrevendo no próprio livro de Atos, que lá na frente ele é julgado como sendo o principal desta seita que ele perseguia. Ele entrava na casa para maltratar, agora ele entra na casa para fazer culto. Ele arrastava e agora ele literalmente é o preso. Ele está chamando o evangelho, o cristianismo de seita, e agora ele é o principal desta seita. Só que Paulo, ele ultrajou-se tanto disso, irmãos, que ele chegou a dizer, segundo o meu evangelho, é como se alguém dissesse, Paulo, toma juízo. Mas é Paulo dizendo assim, é que eu sigo tanto a Cristo, eu não consigo mais viver sem Cristo, eu não me desvencilho dele, que eu já digo, o meu evangelho já está dito. E é como se o Senhor dissesse, está dito, Paulo, eu vou chancelar, eu vou subscrever esse negócio aí, porque na verdade você tem feito o que tem de ser feito. Ser discípulo, irmãos, é literalmente pegar os ensinamentos de Cristo e vivê-los. Não é narrá-los, é viver. É literalmente viver. É aquilo que o frade italiano Francisco de Assis, lá do século XIII, diz, e eu gosto muito dessa frase, digo sempre, e ele disse, pregue sempre, quando necessário use palavras. Sabe o que ele está dizendo? Evangelize com a sua vida. É Paulo quando está dizendo aos coríntios, porque nós temos o bom cheiro de Cristo, para os que perecem e para os que têm a vida. Ou seja, crente tem cheiro de crente, irmão. Mas tem um perfume de crente? Tem. Qual? É o de Cristo. É aquele feito com um pouco de óleo da raiz de Jessé,
que não tem mistura, e que quando a gente é embebecido nele, irmão, não tem como não exalar. É literalmente ser discípulo. É indo, vamos lá, ao Antigo Testamento, fazer o que Esther fez. Pregou para Assuero sem uma palavra. Ela entra e o homem fica arriado por ela, mas não é simplesmente pela sua presença física, mas é pelo seu porte. Ela entra, muda e sai calada, e o homem está simplesmente dizendo: quem é essa? Mas ela foi alguém ensinada pelo próprio Evangelho de Deus. No Antigo Testamento. É aquela que fazia simplesmente o que tinha de ser feito. É aquela que, por causa do povo, vai jejuar, e o Senhor literalmente toma isso e diz: é isso que você tem de fazer, Esther. Você está fazendo perfeitamente o que tem de ser feito. Ser discípulo é literalmente, irmãos, respirar aquilo que é o Evangelho do Senhor e não titubear na hora de fazer o que tem de ser feito. Nós somos imitadores de Cristo, conforme Paulo convidou-nos a ser. Nos é apresentado, por exemplo, quando falamos de discipulado, pelo menos 2 aspectos dele, que é o discipulado como ato de seguir a Cristo, seguir a Jesus, e o discipulado como ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Eu sigo, mas eu ajudo alguém a seguir. E é interessante isso, irmãos, que isso fala de níveis de discipulado. Eu sou alguém que sirvo ao Senhor, que fui discipulado por Ele, que aprendi com Ele, que já respiro bem aquilo que Ele me ensinou. E agora eu ajudo a outrem. Agora eu vou fazer discípulo. É o que o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 28, deu-nos como ordem aos discípulos e a nós. É ordem imperativa: ide, fazei discípulos. Vocês vão pregar, vocês vão batizar, mas vocês vão ensinar, vocês vão fazer o que tem de ser feito. É por isso que lá em Atos capítulo 2, o Lucas vai dizer que essa igreja ela vivia tudo que era em comum, fazia aquilo que os discípulos, que os apóstolos ensinavam. Eles viviam fazendo aquilo que era a doutrina dos apóstolos, o que era para praticar. E quando eles faziam isso, irmãos, a igreja crescia vertiginosamente. A igreja crescia exponencialmente. Ela crescia e amadurecia-se. Todo dia havia conversão, todo dia tinha gente se batizando, todo dia, irmãos, tinha discipulado, e não era de forma forçosa, como temos que hoje quase que conclamar. Nós precisamos de ser uma igreja onde as pessoas se apetecem a vir e estar reunidas conosco, não por outra coisa, a não ser porque aqui tem discipulado cristão e as pessoas querem isso, e aprenderem isso e ouvirem isso. Quando tomamos o termo discípulo na sua integralidade, precisamos entender também, irmãos, suas implicações, uma vez que ela pode irá trazer consequências extremas e irreversíveis, tanto a nós quanto àqueles que estão próximos de nós. Grave isso. Quando tomamos o termo discípulo na sua integralidade, o ser discípulo e as implicações dela, nós vamos ter que entender que nós teremos consequências que serão extremas e irreversíveis. Grava aquilo que eu disse no começo: fomos servos do pecado e somos hoje servos de Cristo. Isso é irreversível, irmão. Pastor, mas eu posso escolher não servir mais. Então, peraí, se você é servo que serve, entendeu quem é Cristo, já tem provado, irmãos, dos dons celestiais, tem o nome escrito no livro da vida, do porquê não servir mais, do porquê não seguir. O que é que pode nos separar do amor de Cristo? Alguém que já foi chancelado, carimbado, marcado pelo Senhor. As intempéries da vida, irmãos, não podem nos fazer sair. As vicissitudes da vida não podem mais nos fazer desviar-se. Nós não podemos
mas nós temos agora que só engajar. Irmãos, estamos mais longe de chegar do que de quando nós começamos. Grave isso. Até porque nós estávamos aguardando Jesus para ontem e Ele não veio, mas estamos aguardando Ele para hoje. Oxalá não chegássemos no domingo, oxalá não dormíssemos, oxalá não fizéssemos a próxima refeição, mas não de meramente falarmos, mas de querer verdadeiramente servir o Senhor e saber que nós temos que estar com Ele. Isso vai nos causar consequências extremas e irreversíveis. Grave isso, ser discípulo. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer que para servi-lo e para ser discípulo, existe um custo. Aliás, a proposta desse estudo é o custo desse discipulado. E qual é o custo dele? Ele vai ser irreversível. Esse custo ele vai ser uma marca indelével. Irmãos, quem já pisou, tem até um louvor que diz que quem já pisou no Santo dos Santos já não é mais a mesma pessoa. É ou não é? Quem já passou pelo discipulado cristão verdadeiramente, irmão, não está olhando para homens. Quem já serviu e serve ao Senhor não está pronto a olhar para situações. Quando a gente fala de custo, estamos falando, por exemplo, de despesas. Aí a gente pode pensar em antônimos como ganho e perda, lucros e prejuízos, conquistas e falências, auges e fracassos. Ou seja, há custo. E nós vamos escolher o que vamos querer. O resultado já é determinado na largada. Se eu escolher servir, é vitória. Se eu escolher não servir, é fracasso. A única coisa que nós temos de certeza a respeito do Evangelho de Cristo, irmãos, é algo que já é na largada. Servir ou não servir, ser ou não ser, céu ou inferno, vitória ou derrota. É literalmente estarmos estabilizados ou vivermos numa instabilidade. É ter muito ou pouco, é tudo ou nada. Escolher servir a Jesus é algo que nós precisamos de ter e tomar e esquecer qualquer outra coisa. Uma vez discípulo, irmão, discípulo sempre. Uma vez marcado, marcado para sempre. Lembre-se disso, não existe ex-discípulo, irmão. Não existe ex-discípulo. Nós precisamos de entender, o seu nome está marcado num livro da vida, irmão. Não tem quem possa tirar de lá. Assim como ser discípulo do Senhor. E essa questão de custo é algo tão interessante que os próprios 12 discípulos de Jesus, com o porta-voz, ou aspas, Pedro, se você puder, abra sua Bíblia aí, Mateus 19, vamos a um texto aqui rapidinho para entendermos isso. Mateus 19, a partir do verso de número 16, vai falar sobre o mancebo, o jovem lá rico, de qualidade. E eu faço questão de ler com os irmãos, porque é muito interessante isso aqui. É um jovem que chega até Jesus fazendo o quê? Uma pergunta: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Ele vai dizer: olha, obedeça a lei. Porque Jesus sabia onde que ia dar esse negócio e que o problema não era o que ele tinha de fazer. Olha só, lembra que eu falei lá da pergunta? O que é que eu tenho que fazer para seguir? E aí, na verdade, irmãos, é o que você tem que deixar de fazer. Quando Jesus disse, faz o que está na lei, na entrelinha o Senhor está dizendo, não é a questão da lei. É que, na verdade, você é apegado a dinheiro, na verdade, você tem que se desvencilhar dele. Porque o problema também não é o dinheiro, mas é o amor, e você ama demais. É ou não é? E aí esse é o problema para quem quer ser discípulo tendo um outro amor. Irmão, deixa eu te falar um negócio, pecadinho de estimação só dá ruim. Pecadinho guardado em pendrive, em criado mudo, em porta-luvas, em arquivo, em alguma coisa que a gente diz assim, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mas não mexe no meu computador, isso não vai dar certo, irmão. Senhor, eu quero ser seu discípulo, mas se for para servir junto com fulano, eu não vou. O Senhor está dizendo, então pronto, você já está errado, porque você não tinha que me perguntar com quem, mas é se você está pronto a se desvencilhar de você mesmo.
E coisas do tipo, irmãos, que a gente poderia falar sobre um monte, mas enfim. Aí, quando Jesus fala para ele a respeito do que ele tem que fazer, que é se desvencilhar dele mesmo e do amor ao dinheiro, aí no versículo de número 21 vai dizer assim, ó: e disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, e esse perfeito aqui é maduro, queres ser maduro, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí olha só a parte última, e vem e o quê? Segue-me. Sabe o que ele está dizendo? Vem ser meu discípulo. Ou seja, para você ser meu discípulo, você tem que abrir mão de tudo, porque senão não tem como. Ah, mas não tem como ser 95%? Você não é nem 99%. Porque esse vai te dar problema. Quem tem os pés em duas canoas, irmão, sempre terá de escolher. Agora, quem está na canoa com Jesus, mesmo ele dormindo, está na maioria. Fica tranquilo, é só acordar ele. O problema é estar com o pé em duas e ficar com a indecisão. Uma certa vez um pastor disse, eu gravei isso e acho isso o máximo, bem simplista, mas simboliza muito, daquela questão de pessoas que andam sobre o muro a vida inteira, e no dia que cai do lado do cachorro. Meu Deus, escolhe logo, irmão, sair do meio, sair de cima desse muro. É que tem gente que fica assim, aqui está 100% a vida cristã, e aqui está 0. Então eu fico no 51, 51.1, 50.4. Eu fico flertando, porque às vezes é 49, e aí eu fico, sabe? Estou igual o chuchu, aqui eu pego gosto, mas aqui também. Aqui eu dou glória, mas aqui eu faço um rebolation. Então assim, eu sei flertar com os dois, e o Senhor está dizendo, não dá, mordidão, eu vomito. Mas Senhor, 99 também não dá. Porque é quando Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim, olha, não é para vocês se embriagar com vinho em que há contenda, mas é para vocês serem cheios do Espírito. Então, pastor, peraí, não basta eu não me embriagar? Não, você tem que ser cheio. Então não só se embriagar não basta, irmão. Tem gente que não fala mal da vida do outro, tem gente que não briga, tem gente que não é contendeiro, tem gente que não tem problema com dinheiro, tem gente que não tem problema com bebida, tem gente que não tem problema com... mas só que não é cheio, e Jesus está dizendo, só de não fazer é bom, mas não é tudo. Ou você é cheio, ou então não presta, ou é discípulo, ou não vale nada, ou serve, ou não serve. Então assim, irmãos, é tomar uma decisão radical. É dizer, Jesus, marca logo, tatua logo, escreve logo, dá o perfume logo, e acabou, eu não quero saber. Irmão, sempre quem tem um romancezinho aí fora com alguma coisinha, vai dar ruim, irmão. Então larga essa bagaceira logo aí, desculpa do termo, mas larga logo esse trem. Serve a Jesus de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. É tudo. Mas não tem como ficar uma parte? Não tem, irmão. Haja vista o próprio Senhor Jesus. Olha como o Senhor é. Se o teu olho te condena, Ele não disse põe um tampão, irmão. Se o teu braço, se tua mão te está dando problema, Ele não diz ponha para trás. É ou não é? Eu me lembro uma vez, eu estava num comércio, era numa farmácia, e tinha uma bebezinha assim de 1 aninho e pouco, 2 aninhos, e ela ia mexendo, a mãe disse mão para trás, ela colocava a mão, ela ia nas coisas com a mão para trás. O nosso problema, irmão, é que mão para trás só engana o que os olhos veem. Aí Jesus disse assim, arranca logo. É melhor você mutilado no céu do que inteiro no inferno. Então se não é para ser discípulo, irmão, some, vaza. Vai pecar logo para botar para rachar. Desculpe-me da sinceridade, mas é que, irmão, ou nós somos ou nós não somos. Ou nós nascemos para servir ao Senhor, ou então nós não serviremos.
Ajuntamento de pessoas é multidão, e Jesus está dizendo, tem alguém aqui? É por isso que dons é maravilhosos, mas o nome escrito no livro da vida é melhor. É por isso que variedade de línguas é dom espiritual, mas ter a língua dentro da boca é fruto do Espírito, é muito melhor um do que o outro, por exemplo. É por isso que tem coisas, irmãos, que não dá. Quem é discípulo não faz, e tem coisa que você vê gente fazendo e fala assim, meu Deus, não dá, não pode. Não se escandalize com coisas, irmãos, sirva a Cristo, segue a Ele, viva para Ele, e literalmente nós seremos abençoados. Mas só continuando o texto, o Senhor está dizendo para aquele jovem o quê? Segue-me. Só que depois o jovem ouvindo essas palavras, ele se retira e vai embora, porque ele possui a propriedade. Agora, irmãos, quando ele vai embora, Jesus volta para os 12 e diz assim, ó, deixa eu falar um negócio para vocês, é difícil um rico entrar no céu. O Senhor não disse que é impossível, Ele disse que é difícil. Assim como a gente pode trocar esse rico aqui por orgulhoso, por soberbo, por gente cheia de razão. Não, é que eu tenho razão. Irmão, discípulo não tem razão. Esquece isso aí. Deixa esse negócio de razão para lá. Aí ele vai literalmente colocar que é difícil entrar no céu. Aí os discípulos estão conversando entre eles e confabulando, dizendo assim, caramba, então quem é que vai entrar? Sim ou não? É difícil, então caramba, não dá. Aí Jesus volta para ele e diz, não, é possível sim, aos homens é impossível, mas a Deus é possível. Aí o verso número 27, se você está com a sua Bíblia aberta ainda aí o verso número 27 é um negócio interessante. Então Pedro, tomando a palavra, olha o porta-voz aqui dos discípulos, mesmo sem ter a anuência, mas ele vai. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Irmão, Pedro é terrível. É um cara que é rico, faz tudo, só porque ele é rico e não quer largar riqueza. Foi embora, Jesus está dizendo que é difícil entrar no céu. Aí o Pedro disse, caramba. E nós, Jesus? Você lembra que a gente tinha uns negócios de pesca lá e tal? O Senhor mandou a gente vir, a gente está vindo? Irmão, eu te pergunto, quem está pior aqui, o rico ou o Pedro? Que ele olha, já que está ruim, a gente está fazendo pra caramba, e não está, Senhor. E a gente que largou tudo, ô Tiago, fala alguma coisa aí, você também tinha pesca. O Mateus, você saiu lá de ser o publicano, lá o funcionário público, você perdeu o emprego e tudo, você está ligado, não está? E aí, Jesus, para onde é que a gente vai? O que nós vamos receber? Irmãos, e o que tem de nós, cristãos, querendo o céu na terra e dizendo, Senhor, e aí? E aí? A gente não quer ser discípulo, a gente quer benefícios, a gente quer barganha, a gente quer troca. Eu já aceitei a ti, e o Senhor está dizendo, aceitou ainda não. Você está arrolado à membresia de uma igreja. Ser discípulo é outra coisa. É basicamente a gente tomar esse mesmo texto e transportar lá para João 6, quando Jesus está multiplicando pães e peixes, não dá, enche a barriga de todo mundo. Só que no outro dia lá se vê o povo de novo, porque quem tem fome hoje vai ter amanhã. E aí todo mundo quer vir de novo para vir até Jesus dizer o quê? Nós queremos encher a barriga. Aí Jesus disse assim, peraí, agora eu vou dar uma mensagem para eles. E aí Jesus começa a ensinar, irmão. E aí quando ele começa a ensinar as verdades bíblicas, começa todo mundo a fazer o quê? Deixa eu sair fora, deixa eu ir pro Bolsa Jerusalém, deixa eu ir lá pro Bolsa Samaria, deixa eu ver se caiu na conta, e todo mundo vai, a ponto de mais uma vez chegar os discípulos para Jesus dizendo, Senhor, se o Senhor continuar desse jeito, o povo vai tudo embora. Irmão, a resposta de Jesus é fantástica, é ou não é? Ele disse, vocês também querem ir? É escolha, vocês estão aí para isso. O que vocês querem? Querem ruptura total com Roma, com o judaísmo, e querem me servir? Querem cruz? Ou vocês querem ir? Se quiserem, pode ir. Irmãos, é tão interessante que eles vão responder, não é, Senhor, para onde iremos nós? Eles não respondem onde é local. Qual que é a resposta deles?
Para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida. Porque a questão não é para onde eu vou congregar. A questão não é onde congregar. A questão é quem estamos servindo. Glória a Deus. A questão não é, irmãos, aonde moramos. A questão é quem estamos servindo. A questão não é onde eu trabalho, a questão é quem eu sirvo. Até porque o Senhor disse que onde eu chegar e pisar e colocar a planta do meu pé, eu serei abençoado. Aquele lugar é abençoado, irmãos. Onde eu chego, Jesus chegou. Tem um discípulo, a gente precisa entender isso. Onde eu estou, o Evangelho de Cristo está instaurado, instalado, arraigado, e a coisa vai acontecer. Por quê? É só questão de tempo. Seja discípulo e deixa que a coisa aconteça. Seja alguém que escolheu, irmãos, romper com qualquer coisa, menos com Cristo, e você vai ver se você não vai frutificar. Essa é a questão. Entenda isso. Tenha maturidade para você ir para onde for. Porque a questão não é o local que te abençoa, é você que abençoa o local. Você abençoa, você quem faz a diferença. Agora, é claro, não me faz bem. Suma, não tem problema. Mas esteja bem com Cristo, seja discípulo dele e viva a palavra dele e as bênçãos dele. Tanto que depois disso, o próprio Senhor Jesus vai dizer que em verdade vos digo que vós que me seguis, ou me seguistes, quando na regeneração do Filho, o homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, e ele vai colocar, e aquele que tinha deixado pai, irmão, irmã, mãe, irmãos, ele coloca, vai receber 100 vezes, e ainda a vida eterna. Então veja como é interessante essa questão de se desvencilhar, de ser discípulo. A questão aqui não é seguir a lei propriamente dito, como alguma coisa que eu preciso fazer. Irmão, grave isso. Ritualmente, ritualidade, momento cultico. A questão não é estar em pé ou estar sentado, entregar valor monetário. A questão é entregar oferta, e oferta tem muito mais a ver do que com valor monetário. A questão não é ritualismo, a questão é entrega, a questão é discipulado, a questão é se desvencilhar. Literalmente nós precisamos entender isso. Vejamos que para seguir a Jesus, ser seu discípulo, a escolha precisa de ser radical e sem dúvidas. Titubear aqui, irmãos, é basicamente querer saltar um buraco grande com 2 pulos pequenos. Titubear em ser discípulo de Jesus é querer pular um grande buraco com 2 pulos pequenos. Existem coisas que a gente precisa de escolher e escolheu. Esses dias eu estava ouvindo, pastor Roberto, uma pessoa, e eu gostei daquilo que ela falou. Falando de nós cristãos, ela disse que o problema hoje para nós cristãos no século 21, sabe qual que é? É que o cardápio está vasto demais. Você já foi num restaurante onde tem páginas e páginas de tudo? Você não sabe se quer grelhado, não quer assado, se quer ensopado, se quer peixe, se quer frango, se quer carne vermelha. Você não sabe o que você... Aí a gente fala assim, não, eu estou meio que a alma farta, ela pisa favo de mel. Barriga cheia, goiaba tem bicho, como dizia minha avó. Mas a questão é literalmente, sabe o quê? É que nós estamos escolhendo demais. Não é que eu quero aqui, é porque aqui não me agrada. Irmão, escolhe e fecha o cardápio. E quando eu estou falando de escolha e fecha o cardápio, escolha ser discípulo. Se feche para aquilo que são opções. Irmão, para. Sirva a Deus em espírito e em verdade. Ser servo, ser discípulo, ser crente. Quando nós nos servirmos a isso, a escolher e decidir, a sermos discípulos, a sermos servos, irmãos, tudo à nossa volta passará a ser nada. Eu sei que talvez não seja tão simplista assim para algumas pessoas, mas para outras a gente precisa de ser e entender
E eu comparo isso com aquelas pessoas, desculpe aqui se tem alguém assim, a fala que não é de ofensa, é só comparação, pelo amor de Jesus. Mas tem gente que casou, irmãos, e não corta o tal do cordão umbilical com pai e mãe. Qualquer coisinha, pai, mãe, irmão, você casou. Você tem marido, você tem mulher. Tem gente que não corta. Papai, mamãe, papai, mamãe, o quê? Você casou, assuma. É igual ser cristão. Você não decidiu, você tem que dar satisfação para quem? Você é discípulo, irmão, você não tem que dar. Ninguém vai falar nada a respeito de salvação com você. Ninguém tem a ver com a sua vida. Você quer ver como isso é verdade? Sobre discipulado. Abra sua Bíblia em Lucas 12, 49. Isso tem tudo a ver com o discipulado, sobre essa tomada de decisão drástica. Irmão, não se pula um buraco grande com 2 saltos pequenos. Existem decisões que precisam ser drásticas. Lucas 12, 49. A gente precisa de cortar. Lucas 12, 49, a epígrafe do texto, Jesus traz fogo e dissensão à terra. Aí ele diz assim, olha, vim lançar fogo na terra. E que mais quero se já está aceso? Isso é Jesus dizendo, irmão. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se, ele está falando da sua morte de cruz. Mas olha agora, cuidais vós que vim trazer paz à terra. Irmão, Jesus não é o príncipe da paz? Mas olha a pergunta dele mesmo. Vocês estão cuidando que eu vim trazer paz à terra? Não! Vos digo, mas antes o quê? Dissensão. Por quê? Daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra filho, filho contra pai, e mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Aí você fala, pastor, agora eu entendi. Escuta, só que deixa eu te falar. Existem brigas que é a gente que arruma. Não vai achar, arrumei um texto bíblico. Agora... Uma vez, pastor Roberto, uma irmã no seminário me perguntou, pastor, por favor, me esclareça esse texto. Ele é muito simples, sabe o que Jesus está dizendo? Uma vez que você escolheu seguir a Cristo, pegar a sua cruz e abandonar tudo, fica tranquilo, irmão. Fica quieto que você já arrumou briga. Ele não falou para você arrumar briga por causa da cebola, da açúcar, da criança, da opinião, não é disso não. Basta você seguir a Cristo, acabou. Casa está dividida. Paulo escrevendo aos Coríntios, dando conselho a respeito disso, falando para uma irmã, e aí é homem e mulher, você aceitou a Cristo? Seu marido consente ficar com você mesmo não sendo crente? Você vai santificá-lo. Contudo, se ele quiser abrir mão, deixa ele ir. Sabe o que Paulo está dizendo? Você agora é discípulo. Pastor, mas está falando do casamento. Então, irmão, lembra que a ruptura tem que ser total? Se chegaram para você dando checkmate, dizendo, eu ou Cristo, irmão, não é para titubear. Mas nessa empresa só trabalha pessoas que não é crente. Então tchau, fui. Aqui nessa casa, você está querendo alugar aqui, tem 3 casas, só que se for cristão não mora. Tchau, vou procurar outro, mas a casa é maravilhosa. Eu sei, e eu queria. Mas está chegando o final de ano, a empresa faz, temos que pelo menos para sair na foto, fazer o brinde. Não tem brinde. Não tem, irmão, eu não tenho acordo. Pastor, mas aí ia ser radical demais. Então, irmão, o pior é que eu não tenho a ver com isso. É a Bíblia. É Jesus dizendo, quer ou não? O buraco é grande, 2 saltos não dá. Ou salto grande, ou cai no buraco. Ou serve, ou não serve. Ou é, ou não é. Irmão, não se engane. Ser crente é uma coisa, ser discípulo, irmão, é outra. Estar arrolado à membresia de uma igreja é uma coisa, ser salvo é outra.
Tomar a ceia aqui é uma coisa, ser salvo é outra. Mateus 7, 22, 23, porque muitos me dirão, naquele dia, Senhor, mas nós fizemos, então, mas fazer, qualquer um fazia. Momento cultico, cerimônia religiosa. Irmão, Jesus não está querendo isso. É os profetas dizendo e apresentando-se diante do Senhor, e o Senhor dizendo a Isaías, a Jeremias, e a quem quisesse ouvir, os vossos corações estão longe de mim. Vocês se apresentam com roupas perfeitas, com sacrifícios perfeitos, mas os vossos corações, olha isso aqui, ó, estão longe de mim. Cultico é cultico, ritualismo é ritualismo, irmão. Por isso que no dia que você escuta isso aqui, pastor, desculpa, você, assim, no dia que você não tiver a fim de vir à igreja por alguma coisa, porque a gente também é ser humano, não venha encher o saco. Fica na sua casa. Que você pode vir dar problema ainda. E quando for vir, vem e diga, Senhor, eu vou para te adorar. Eu quero te servir, independente de qualquer coisa. E claro, irmãos, quando eu falo isso aqui, pastor, é que tem gente, irmão, que não é só quer vir comer, todo dia vem ruim. Irmão, cuidado. Você não pode apenas viver do que sai daqui desse altar. Você tem a palavra de Deus, você é servo do Senhor, você tem a sua casa, você tem o seu quarto, fecha a porta dela, entra lá, fala com o Senhor, Ele te vê, vem para trazer o seu culto, vem para ser bênção, vem também para buscar, para se recarregar, para ouvir de Deus orientação, mas escuta, cuidado para que você não seja um problemático, e só vem achando que tudo não presta, ninguém vale nada, que as coisas não são assim. Não, irmãos, nós somos discípulos e nós precisamos de entender que temos de servir dentro daquilo que é uma comunidade que comumente serve um ao outro, e nós temos que adorar ao Senhor sempre que nos reunirmos. Cuidado para que você não caia em alguma coisa desse tipo e seja um problema. Há sempre decisões a se tomar, e quando falamos de decisões, lembre-se de Adão no Éden, que teve que fazer uma escolha. Lembre-se lá do Monte Ebal, do Monte Gerizim. Tem-se uma escolha a fazer. Eis diante de vocês coloco a bênção e a maldição. Escolham hoje a bênção. Está lá o conselho do Senhor. Nós vamos encontrar dentro desse texto que lemos, irmãos, e é muito interessante, que Jesus está literalmente falando sobre seguir a Ele e ao Evangelho. Ou seja, não basta apenas seguir a Cristo, porque lá em Marcos 8:35 ele vai dizer, porque qualquer que quiser vir ou salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ou seja, é amar a Cristo e a sua causa. Simples assim. Quando eu li isso sobre por amor a mim e ao Evangelho, irmãos, não tem como não recorrer a Romanos 1:16. Vamos abrir lá rapidinho? Romanos 1:16, Paulo falando do Evangelho. Ele nem está falando de Cristo, é só do Evangelho. Pastor, mas quanto tempo? Falo mais quanto tempo? 5? 5 minutos eu encerro, irmãos. Romanos 1:16 e 17. Mas olha o que Paulo vai colocar, Romanos 1:16. Porque não me envergonho. De quem? Do Evangelho. Olha só. O Evangelho é de Cristo. Mas veja que ele não disse que não se envergonha de Cristo. Ele disse, eu não me envergonho do Evangelho. E Jesus dizendo aos discípulos, ó, quem ama a mim e o Evangelho. Paulo não tem problema com o Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele quem? No Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Agora, olha que coisa interessante, quando Paulo disse, eu não me envergonho, ou seja, eu já rompi, já não tem mais nenhum tipo de problema. Eu não me envergonho. Epais kunomai é um termo grego aqui para vergonha.
E esse vergonha que Paulo está dizendo aqui é literalmente se associar à humilhação, a uma desonra, a uma desgraça. Olha só, é uma humilhação, uma desonra, uma desgraça. Refere-se a alguém que traz uma vergonha apropriada que corresponde ao erro de se identificar, de se alinhar erroneamente com alguém. Paulo está dizendo assim: eu não tenho nenhum tipo de problema em me associar. Isso que é para vocês uma humilhação, uma desonra, até uma desgraça, de estar vincilhado a Cristo. Se vocês acham que Ele é um problema, eu estou com Ele. Não tenho problema de me associar a Ele. Sabe aquele negócio de me diga com que andas que eu direi quem és? É mais ou menos isso aqui que Paulo está dizendo. Eu não tenho problema de vocês dizerem de mim que eu sou isso ou aquilo, estando associado a Cristo. Por quê? Porque eu não tenho problema do Evangelho. Aliás, eu já chamo de meu Evangelho. Eu já faço parte desse Evangelho. E por fim, ele literalmente vai dizer: aqueles que me amam, a mim o Evangelho, vai negar a si mesmo, vai tomar a sua cruz e vai seguir-me. Irmãos, morte de cruz era algo muito terrível. Cruz no primeiro século, e literalmente falando antes de Jesus, desde antes de Cristo, mesmo no Antigo Testamento existiam crucificações, enfim. Mas a crucificação depois de Jesus, ele toma um outro significado. Nós vamos encontrar as pessoas que iam ser crucificadas, elas tinham que passar por um momento de um vilipêndio terrível, uma exposição. Ela tinha que carregar a cruz, basicamente até o lugar que ela seria sepultada, onde ela seria crucificada, e narrando do porquê que ela estava indo até ali, falando dos seus pecados. Olha que coisa. E ela então ia falando, ia narrando, até que ela chega lá. Só que depois de Jesus, isso toma um outro significado, da renúncia de alguém que é justo, mas que passou por aquilo que era a prática de um injusto. Jesus está dizendo: se vocês quiserem, é mais ou menos isso. Vocês não fizeram nada, mas vão ter que ser condenados pela mesma situação. Vocês terão de passar pela mesma questão. Vocês querem? E aqui, irmãos, eu encerro dizendo que a cruz, ela tem duas coisas para nós olharmos. Duas representações. Por um lado, a cruz, ela representa exposição, humilhação, degradação, martírio, infâmia, desonra, opróbrio, mazelas, dores. A cruz, ela vai trazer essa significância de sofrimento, de suplício, de vergonha, de ignominia, de abandono, de desprezo, de vexame, de vitupério, de depreciação, de vilipêndio. E o que mais você quiser colocar cabe aí. Isso tudo é o simbolismo da cruz. Mas com Cristo, a cruz toma outra significância. Quais? Conforto, vida, restauração, amor, alegria, paz, união, bênção, esperança, redenção, perdão. A cruz com Cristo, irmãos, está ligado a literalmente libertação, restauração, conquista, amparo, salvação, doação, recomeço, restituição, consumação e céu. Podemos ser vistos como alguém que está sendo humilhado, mas ao mesmo tempo caminhando para o céu de glória. Alguém ultrajado, mas fica tranquilo, eu tenho endereço de chegada. A questão é que não importa o como eu vou atravessar, mas eu tenho um lugar para chegar, e a chegada é certa para a glória e o nome do Senhor. Você pode e recebe essa palavra em nome de Jesus, querido? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Seja um discípulo. Escolha ser um discípulo. E depois de ser um discípulo, escolha ser um discipulador. Traga pessoas ao seu lado. Ensine-as, instrua-as, e que o nome do Senhor seja verdadeiramente glorificado e bendito em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.